Hoje eu vou falar sobre pais feridos, filhos dispersos. Pais feridos, filhos dispersos. A paternidade tem sido muito atacada e o principal alvo do diabo são os pais. Sabemos que o pai e a mãe, quando eles são atacados, quando eles são vitimizados, quando eles são afligidos de alguma forma, isso dispersa a família. É por isso que está escrito em Mateus 26:31, Jesus diz: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O alvo do diabo é ferir o pai, a mãe, o líder da casa. Eu quero falar hoje sobre o papel do pai, o papel dos filhos, e como a paternidade, a maternidade tem sido atacada de forma tremenda. E quando os valores da família são corrompidos, então a sociedade entra em decadência moral, entra em decadência espiritual. Ela é corrompida em seus valores quando a família é destruída. O nosso maior bem é a nossa família. E Jesus é muito claro dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, em João 10:10, mas ele diz acerca de si mesmo: mas eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Mas nós vamos ver nessa noite que grandes homens de Deus, irmãos, grandes homens de Deus, tiveram grandes conquistas do portão para fora, mas não tiveram grandes conquistas do portão para dentro. Conquistas do portão para fora não é tão difícil. Agora, a conquista do portão para dentro é bem mais complicado. Só que Deus quer saber das nossas conquistas, não é do portão para fora. Deus quer saber das nossas conquistas, é do portão para dentro. E aí nós vamos ver que grandes homens fracassaram. E eu começo por Adão nessa introdução, para te dizer que Adão foi um pai que realmente sofreu junto com a sua família. Os irmãos, eles brigaram, houve inveja da parte de Caim, ciúmes, e todos nós sabemos que Caim matou Abel. Eva perdeu seu filho, e perdeu seu filho para o seu outro filho. Irmãos, que tragédia na família, quando um irmão mata o outro, ou quando um irmão assassina o outro irmão. O que acontece na família que os irmãos disputam tanto? O que acontece na família que os irmãos brigam tanto? O que acontece nas famílias que parece que os irmãos não conseguem se dar bem? Nós vamos ver que não é só na família de Adão, mas Abraão, ele vai ter um filho primeiro chamado Ismael, antes de Isaque. E quando Isaque nasce, Sara fica desgostosa com as atitudes de Ismael, que fica rindo de Isaque, e ela diz assim para Abraão: manda Agar e Ismael embora. Esse menino não vai mais herdar a promessa, ele vai embora. E na família de Abraão, um filho vai embora. E isso não para aí. Isaque também tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E nós sabemos que Esaú e Jacó ficaram brigados por 20 anos. Irmãos, 20 anos. Porque o pai tinha preferência por um e a mãe tinha preferência por outro. E então Jacó rouba a bênção de Esaú e eles entram numa inimizade de 20 anos. Depois ainda nós temos os filhos de Jacó. E de todos os filhos de Jacó, que são as tribos de Israel, Jacó teve um filho com a mulher que ele amava mais, que era Raquel. E o filho de Raquel era Benjamim e José. E José foi odiado por todos os seus irmãos. E foi vendido, eles queriam matar José. E também nessa família não houve paz, porque os irmãos brigavam e os pais não souberam lidar com essas situações. Não para aí. Davi também teve filhos. E dentro da casa de Davi
teve traição, teve adultério, teve morte, teve rebeldia, teve estupro, teve dor. Então, amados irmãos, nós precisamos olhar para a nossa família e perguntar para Deus: Senhor, que tipo de família é a minha? Será que existe alguma diferença entre eu e os meus irmãos? Como está o meu relacionamento com os meus pais? Como está o meu relacionamento com os meus irmãos? Porque a Bíblia mostra que irmãos competem, irmãos invejam, irmãos se matam, irmãos são complicados. Está na Bíblia. Mas existiu um homem na Bíblia que conseguiu manter a sua família unida. E este homem foi Jó. A Bíblia diz que este homem ele era reto e íntegro. Ele se desviava do mal. Era o homem mais rico do Ocidente, mas também era o homem mais humilde do Ocidente. Este homem orava pelos seus filhos todos os dias, ele oferecia holocaustos ao Senhor pelos seus filhos todos os dias, para que, se porventura os filhos tivessem pecado, Deus os perdoasse. E os filhos de Jó sempre se reuniam nos banquetes, nas refeições, na família, com o propósito que Jó fez lá naquela época. Ele fez também, e nós estamos fazendo aqui. Família com propósito acontece toda quarta-feira às 20 horas. Mas Jó era um homem íntegro e reto. E isso fez toda a diferença. Então, primeira coisa, nessa introdução ainda, os pais. Os pais precisam ser íntegros e retos. O que é integridade? Integridade é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho. Integridade é aquilo que eu sou no secreto. Integridade tem a ver com aquilo que eu sou quando não tem ninguém olhando. Integridade tem a ver com o meu caráter, com os meus princípios, com os meus valores, que eu não negocio de jeito nenhum. Integridade é o que eu sou com a porta fechada. A retidão, ela é pública. É quem eu sou do lado de fora. É quem eu sou na rua, é quem eu sou na sociedade. Mas cuidado, irmãos. Existem pessoas que aparentam ser íntegras, mas só são retas. Ou seja, querem aparentar que elas têm princípios, valores e que está tudo bem. Mas na verdade não está, é só aparência. Isso está lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus fala com os fariseus e os chama de raça de víbora, hipócritas, caixões caiados. Vocês são lindos por fora, mas vocês são podres por dentro. Então Jesus deixa muito claro ali que consegue ver o coração. Deus consegue ver se somos íntegros mesmo. Então não adianta viver uma vida para a sociedade ver e para os outros verem. Nós temos que viver uma vida íntegra para a nossa família e uma vida reta na nossa sociedade. Dito isso, irmãos, existem 2 textos na Bíblia que vão nos ajudar hoje a entender o papel dos pais e o papel dos filhos. E esses textos estão em Efésios 6, de 1 a 4, e Colossenses 3, de 20 e 21. Efésios 6, de 1 a 4 diz: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E Colossenses 3, 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. E o apóstolo Paulo complementa: obedecei em tudo. Primeira coisa que precisamos entender aqui: papel dos filhos. Filho tem que obedecer os seus pais em tudo. Não é no que quer, não é no que gosta, não é no que acha, e não é talvez. O pai manda, a mãe manda e o filho obedece. Amém, pais? Os pais gostam dessa parte. Os filhos ficam tudo me olhando.
Mas é verdade, os pais têm que ser obedecidos em tudo, e não importa se o filho entendeu ou se o filho não entendeu. Quem está dando a ordem tem que ser obedecido. Pai e mãe precisam ser obedecidos, entendendo ou não. A Bíblia não está dizendo assim, obedeça aos seus pais quando você achar que eles têm razão. Não está escrito isso. Obedeça aos seus pais quando for conveniente. Não está escrito isso. Obedeça aos seus pais se você for ganhar alguma coisa em troca. Não, aliás, pai que dá ordem para filho e fala assim, se você me obedecer eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, esse pai está merecendo levar umas boas conversas, né? Umas boas conversas. Está precisando de uma boa conversa, porque está ensinando chantagem para o filho, não é isso? Está ensinando chantagem, ó, se você fizer eu te dou. Não, é assim, se você fizer você vai, e você, ai de você. Se você experimentar, me desafiar. Eu não sei se você, mas pelo menos na minha criação, quando eu era pequeno, meu pai estava conversando com alguém, e eu chegava, eu podia interromper aquela conversa que meu pai estava tendo com outro adulto? Você podia interromper a conversa que o seu pai estava tendo com outro adulto? Se você interrompesse, quando eu ameaçava interromper, o meu pai me dava um olhar, e depois ele olhava de novo, eu tinha desaparecido. Porque a gente sabe o que acontece. Então, irmãos, os filhos precisam ser obedientes aos pais em tudo. Por quê? Só porque tem que ser obediente em tudo? Não. Deus está ensinando. Quando nós somos pequenos e obedecemos aos nossos pais em tudo, estamos aprendendo um princípio. Depois que nós crescemos, os nossos pais vão continuar nos dando ordem? Muito provavelmente não. Nós vamos sair da casa do nosso pai, da nossa mãe, vamos se unir, eu no caso vou me unir com a minha esposa, vou ser uma só carne com ela e vou formar uma outra família. Mas quem é que vai continuar me dando ordem? Deus. Quem aprende a obedecer incondicionalmente os seus pais, também obedecerá a Deus incondicionalmente. E quando Deus manda, a gente obedece. Amém, irmãos? Então você que é pai, entenda uma coisa, quando você insiste com seu filho, que você fala assim, você vai me obedecer, sim, você está fazendo uma coisa linda que Deus mandou, porque depois o seu filho vai aprender a obedecer a Deus igual obedeceu você. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não. Mas daí como é que ficam os filhos? Azar deles. Paciência. Nós não somos perfeitos. Os pais erram? Erram. Acontece. Coitadinhos. Mas tem que obedecer. Então, gravou isso? Filho tem que obedecer o pai e a mãe incondicionalmente. Porque o apóstolo Paulo fala, obedecei em tudo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Algumas pessoas ficam pensando, pastor, como é que a gente faz para progredir na vida? Como a gente faz para avançar na vida, para ser abençoado, para conquistar grandes coisas, para ser um campeão, para ser um vencedor, para ser alguém bem-sucedido? O que fazer? Paulo está dizendo, quer que tudo te vá bem? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. E você honra obedecendo. Você honra sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você honra vivendo os princípios e os valores de Deus na sua vida. Assim você honra o teu pai e tua mãe. E quando você honra o teu pai e a tua mãe, você está honrando o próprio Deus. E Ele vai te abençoar. E você vai entender isso bem fácil. O que é mais fácil a gente dar presente e agradar? Filho obediente ou filho desobediente? É claro que é o filho obediente. O filho obediente, você fica tão feliz que quando você sai, vai passear, às vezes vê alguma coisa e fala assim, eu vou levar esse presentinho para quem? Eu vou levar esse presentinho para o meu filho, para minha filha, estão tão comportadinhos. Merece um presente. E o filho é abençoado pela sua obediência. E o que diz Deuteronômio 28?
que se nós obedecermos todas as palavras que estão no livro dessa lei e cuidarmos de cumprir todas as bênçãos descritas nesse livro, nos perseguirão e nos alcançarão. Deus recompensa a obediência. Agora eu duvido que tem pai que com filho desobediente sai pensando em que presente vai dar. Coitado do pai e da mãe, não consegue nem dormir à noite, ficam preocupados. Então, para que te vá bem, filho, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo. Porque quem não obedece pai e mãe vive pouco. Porque pai e mãe sabe o que é certo e o que é errado, o que funciona e o que não funciona. Então o homem que está para casar, quando você vê uma mulher bonita, apresente ela para sua mãe. Talvez ela diga, foge dela, meu filho. Se escapa dessa aí. Isso não é para você não. Você tem que orar por ela, leva ela para o grupo de oração, para intercessão, mas você não pode casar com ela. Por quê? Porque a mãe vai ver o que ele não viu. Eu lembro de um exemplo que eu gosto muito, de um psicólogo que falou que um homem foi comprar um carro e levou sua esposa. E estava lá para comprar o carro, e ele olhou o carro, gostou do carro, falou, vou comprar esse carro. E a esposa falou assim, não compra não. Ele falou assim, mas mulher, o que você entende de carro? Ela falou, de carro não entendo nada, mas de vendedor eu entendo tudo, esse homem está te enganando. E enquanto o homem estava olhando para o carro, a mulher estava olhando para o vendedor, e viu que ele ia enganar. E diz, não compra. Então pai e mãe sabem das coisas. Quando a gente honra pai e mãe, a gente vive mais, passa por menos problema. Tem alguém que ame mais a gente do que pai e mãe? Não. Então não despreza o conselho do teu pai, não repudie o conselho da tua mãe, mas obedece a tua mãe e teu pai, para que você viva muito tempo sobre a terra, em nome de Jesus. Muito bem, amém, pais? Agora veio o papel dos pais. Agora os filhos dão glória a Deus. Chegou a nossa vez, pastor. Chegou a sua vez. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Como os pais podem provocar os seus filhos a irritação? Primeiro, não sendo para os filhos exemplo e modelo. Pai e mãe precisam ser exemplo e modelo. Pai e mãe precisam dizer, meu filho, imite muito mais a minha conduta do que as minhas palavras. Se você me seguir, você vai parar no céu. Se você não me seguir, você pode parar em outro lugar. Então, primeira pergunta, pai e mãe, se o teu filho te seguir, ele vai parar onde? No céu. Eu sei que é no céu. Por quê? Porque você está ensinando o melhor caminho para os seus filhos. Quando nós provocamos a ira nos nossos filhos, é quando nós temos um discurso diferente da nossa conduta, quando as nossas palavras não estão próximas das nossas práticas, então nós despertamos nos nossos filhos a ira. Não deve ser assim. Nossa conduta deve ser honesta, íntegra, o nosso caráter deve ser irrepreensível e a nossa conduta ilibada, sem mancha. Assim, quando falarmos, temos autoridade para falar o que estamos falando, porque eles vão olhar para nós e vão dizer, é verdade, pai, é verdade, mãe, vocês realmente fazem assim, e é isso mesmo, eu vou obedecer. Agora, irrita quando a gente tem um discurso diferente da prática. Não irritem os seus filhos pela falta de diálogo. O que causa irritação? A falta de diálogo. Muitas vezes nós temos uma orientação, uma direção para darmos aos nossos filhos, mas nós não dialogamos, nós não sentamos, nós não explicamos, nós não conversamos, e os diálogos que acontecem às vezes são em lugares impróprios e em momentos impróprios. Às vezes o pai vai buscar o filho, a mãe vai buscar o filho na escola, coloca no banco de trás, e às vezes até na cadeirinha, ou sentadinho lá, e aí quer começar a conversar sobre a vida do filho. Como foi na escola? Como você está?
Como está o seu coração? Esse não é o lugar para esse tipo de conversa. Você não está conseguindo olhar para ele ou para ela, você não está dando atenção exclusiva, você muitas vezes está dirigindo, o som está ligado e você está querendo saber como é que está o coração da pessoa. Você acha realmente que ela vai te falar? Não, não vai. Esse diálogo precisa ter dia, hora, lugar. E nós precisamos sentar com hora marcada e dizer, senta aqui, meu filho. E nós temos que ficar na altura dos filhos, olhar nos olhos e dizer, meu filho, como é que você está? Está tudo bem? Como está o seu coração? E começar ali uma conversa. Aproveitando o ensejo, isso vale para marido e mulher também. Puxa, pastor, o senhor está ensinando DR? Não, eu não estou ensinando DR. Eu estou dizendo que se vocês não conversarem, o casamento acaba. Porque o casamento ele é feito de muito diálogo. Porque a confusão acontece rápido, mas para desconfusionar, para tirar a confusão, muita conversa, sim ou não? Muita conversa, me perdoe, meu amorzinho, I love you, e vai, e beija, e vai, e ajeita daqui, presentinho de lá, 1 minuto de irritação, 2 semanas de lambeção. É assim ou não é? Então, pais, querem ter filhos seguros? Se amem. Querem ter filhos felizes? Se amem. Porque uma família saudável é feita com pai e mãe que se amam. Filho não fica seguro porque você dá presente. Filho não fica seguro porque você tem dinheiro. Filho não fica seguro porque você paga uma boa escola. Filho fica seguro quando vê o pai e a mãe olhando um para o outro assim, apaixonados um pelo outro. Aí os filhos falam assim, eu estou muito bem aqui. Vou levar uma coça hoje, mas estou bem. Vai levar coça nenhuma, não pode fazer isso, tem que falar com amor. Falar com amor. Minha esposa já me ensinou, não fala isso, fala com amor. Não irriteis comparando. Irmãos, não se compara filhos. Não se compara filhos. Todos os dedos da mão são diferentes. E são a mesma mão, é a mesma mão, mas são diferentes. Então, se você tem mais de um filho, às vezes esse filho, ele está na escola e o outro também, mas um filho, ele não faz esforço nenhum, e tira quanto? 10. E o outro filho, coitadinho, vai, tirou quanto? 7. Aí você tem que ser igual a ele. Olha como seu irmão é inteligente, olha como ele vai bem na escola, olha como ele é capaz, olha como ele faz tudo. Não cobre o mesmo desempenho, cobre o mesmo empenho, e não o mesmo desempenho. Não é justo. Às vezes você tem um filho que um é um gênio numa área, e o outro é um gênio na outra área, porque todos os nossos filhos são gênios, não é verdade? Quem é pai que não tem filho inteligente? Todos são bonitos e inteligentes, mas cada um é numa área. Você não pode comparar. Isso traz sentimento de rejeição, mágoa, ferida, dor no coração do filho. Ele se sente diminuído e aí ele não vai conseguir avançar. Isso provoca irritação nos filhos. E também cuidado com os elogios. Quando elogiar um filho, elogia todos eles. Não importa quantos filhos você tem. Minha avó teve 23 filhos. O meu avô não tinha TV e eles eram apaixonados. Filho. Imagine para o vovô falar para os 23 netos que eles são tudo bênção. Ele mandou todos para o seminário para ir ajeitando. Mas você às vezes tem 2 filhos, 3 filhos, ou um filho só. Se você tem mais de um, elogie os 2. Não pode fazer assim, filho, muito bem, parabéns, olha, você foi muito bem, você é uma bênção, é lindo, papai, e o outro está ali. Aí você termina de elogiar, não fala mais nada, e fala assim, vamos lá então, onde a gente ia? E aquele outro ficou esperando
e não recebeu, isso traz um sentimento muito ruim no coração, provoca ira e traz um sentimento de rejeição. Então, se você tem mais de um filho, elogie os dois igual. Não irrite os seus filhos com palavras de maldição. Não podemos dizer aos nossos filhos, nunca devemos dizer, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai prosperar, você não vai casar, quando você casar você vai ver, você não sabe como a vida é dura, você vai sofrer muito para aprender. Isso não se diz. Tem que dizer, você é uma bênção, você vai alcançar, você é cheio do Espírito Santo, você é filho de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, o melhor na sua vida está por vir, a vida tem alguns vales, mas Deus está conosco nos vales, e Ele nos levanta no momento certo, vai ficar tudo bem. Palavras de bênção dentro da nossa casa. Não podemos, parênteses também para o casal, tá bom? Ia ser só para os filhos, mas não estou aguentando. O casal, quando fica nervoso, sua cobra, seu escorpião, e os bichinhos, como diz o pastor Cláudio, né? Os bichinhos vão crescendo. Não pode, sabe por quê? Depois a briga passa, mas aquelas palavras passam? Não, fica lá, parece que ecoando no ouvido. Não pode, ficou nervoso, vai orar. Não fala o que não deve. Quantas vezes eu fiz isso antes de eu me converter? Coitadinha. Quantas vezes, depois que eu me converti, e Jesus entrou no meu coração, o meu vocabulário mudou. Nós temos que consagrar nossa língua, a nossa boca para o Espírito Santo. E dizer, Deus, coloca a Tua palavra nos meus lábios. E se não tem nada para dizer, não diz. Não diz. E vós pais, Efésios 6, de 1 a 4. E vós pais, agora Efésios 6, de 1 a 4, irmãos. Ali na parte final, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai trabalhar a palavra pais diferente. A palavra pais que ele usa no início é pai e mãe. Mas no final de Efésios, ali do versículo 4, ele fala, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ele está falando pai homem. Então agora o que eu vou falar é para o homem. E vós pais, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui é com os pais. Doutrina, o que é doutrina? É o pai que vai dizer o que pode e o que não pode. É o pai que dá direção. É o pai que dá limites. É o pai que dá proteção. É o pai que vai dizer, a doutrina é essa, o trilho é esse, o princípio é esse. Tem muitas mães que estão assumindo essa função aqui. Porque o pai está ausente, porque o pai está omisso, porque o pai fala assim, vai falar com a tua mãe. E mulher, você tem que falar assim para ele, vai falar com o teu pai. Manda de volta. Vai falar com o teu pai, porque a doutrina, o apóstolo Paulo está falando que quem tem que dar é o pai. Por isso o pai tem que estar na igreja, o pai precisa conhecer a palavra, o pai precisa ler a Bíblia, o pai precisa ser o sacerdote da casa, e o pai é que tem que corrigir seus filhos. Se o filho saiu da sã doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, é o pai que chama o filho e diz assim, meu filho, vem cá. O que a palavra de Deus diz? Isso que você está fazendo não está certo. E a partir de agora, você vai andar assim, porque o papai te ama. Você entendeu, meu filho? Sim, pai, amém. E a mulher vai ficar fazendo assim. É isso aí. É isso aí mesmo. Vai lá, meu filho. Nada de tirar bom e tirar mal. O pai se ficar de bonzinho e a mulher de má. Aí eu gosto mais do pai do que da mãe. Não. Aqui quem assume essa bronca é o pai, doutrina é com o pai. É o que o apóstolo Paulo está falando. Então, normas e regras dentro de casa precisam estar claras. É o pai que traz essa clareza. E o pai que corrige os desvios. Amém, homens de Deus? Agora veja,
Quando nós colocamos isso de doutrina, o apóstolo Paulo não para por aí, ele fala assim, na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é a admoestação do Senhor? A admoestação do Senhor é conversar para corrigir desvio. Então você estabeleceu uma rota, você estabeleceu um trilho, você diz como é que a coisa funciona, mas percebeu que houve um desvio, então você vai chamar para admoestar. O que é admoestar? É sentar e olhar nos olhos. Senta na altura do filho, olhe nos meus olhos, vamos conversar. O que aconteceu aqui que você desviou nessa parte? O que está acontecendo no seu coração? O que houve que você saiu do caminho que nós havíamos aqui combinado? E aí o filho vai dizer, não pai, sabe o que aconteceu? É que na casa do meu amigo pode. Então você vai mostrar que a casa do amigo é a casa do amigo, mas a tua casa é a tua casa, e na tua casa vale as tuas regras, e as regras da tua casa são as da palavra de Deus, amém? Admoestar, em outras palavras, preciso ter conversas difíceis. O que a gente geralmente faz com conversa difícil? A gente foge. Quem quer ter conversa difícil? Ninguém quer ter conversa difícil. Por quê? Pastor, porque a conversa é difícil. Tem que ter. E aí, abro um parênteses para os casais. Casal, marido e mulher também precisa de admoestação? Sim. E o que é isso? Meu amor, senta aqui, vamos conversar. Aqui na nossa casa a coisa não está muito legal. Então nós precisamos agora conversar e alinhar o nosso coração com o que diz a palavra de Deus. O homem precisa perceber se a mulher não está bem, a mulher precisa perceber se o marido não está bem, a gente precisa olhar mais um para o outro. Muitas vezes o nosso olhar está só do portão para fora, como iniciei a mensagem. Estamos tão preocupados com o sucesso do portão para fora, que do portão para dentro, às vezes a nossa família está por um fio, por um triz, e ela desmonta. Não, irmãos, a nossa família é o bem mais precioso, a nossa família é a nossa casa onde Deus está, a nossa família é onde é forjado o caráter da próxima geração, a nossa família, ela é bendita e abençoada, porque Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nossa família é bendita e abençoada. Cuidado com o tempo que você tem dedicado para fora, e comece a se preocupar com o tempo que você está dedicando para dentro. Nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos. Eu repeti. Nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Prepare o seu filho para ele ser filho de Deus. A paternidade espiritual. Hoje tivemos de manhã mais um batismo. Uma menina linda de 14 anos. E confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como é bom ver famílias que trazem seus filhos, alinhando eles com Deus e com a sua santa palavra, e os filhos crendo na palavra de Deus, são batizados. Irmãos, isso não tem preço. Porque você pode ter o sucesso que for, se você perder a sua família, tudo se acaba. Eu quero encerrar esse culto orando por você e pela sua família. Orando por você, pai e mãe, para que Deus te dê sabedoria, inteligência, discernimento, te ilumine e te inspire, te ajude a cuidar bem da tua família, de acordo com a palavra de Deus. Quero orar por você que é filho, para que você lembre de honrar o teu pai e tua mãe, de obedecer teu pai e tua mãe. E mais uma coisa, irmãos, precisamos voltar a dizer para os nossos pais: pai, mãe, eu te amo. Sabe, eu fiz aqui uma
uma pesquisa com os homens aqui da igreja. E aqui no Ministério de Homens, mais de 60 homens responderam um questionário. Não foi um questionário, foi uma folha onde eles escreviam como foi a paternidade na casa deles, como é que foi o relacionamento com o pai. 80% dos homens disseram que nunca ouviram dos seus pais: eu te amo. Puxa, irmãos, isso cortou meu coração. Mas ainda que você não tenha ouvido do seu pai: eu te amo, você pode dizer para o seu pai: eu te amo. Para a sua mãe: eu te amo. A gente precisa dizer mais. Eu sou pai e eu costumo dizer eu te amo. Mas é tão bom, não é, gente, quando um filho vem, abraça e fala assim: pai, mãe, eu te amo. Não é bom? Vamos começar a colocar isso dentro da nossa casa de novo. Quarta-feira, na Família com Propósito, reúne a tua família. E vou dar uma tarefa para vocês. Tem que olhar um no olho do outro e dizer assim: olha, eu amo você demais. Você é minha família e eu te amo. E tem que dizer para o pai, tem que dizer para a mãe. Se o pai e a mãe moram longe, liga para eles. O meu pai e minha mãe estão com 74, 75, mas eles têm o WhatsApp. E de vez em quando eu mando os coraçõezinhos. E ela fala para mim assim: querido filho Marquinho. É interessante, irmãos. Para pai e para mãe a gente cresce? Cresce nada. Você pode estar barbudo daquele jeito ali que está meu filho, e a gente chama eles como? Meu bebê, minha criança, meu filhinho. Os seus pais te amam. Ame eles também do jeito que eles te amam. E pai e mãe, se você não disse isso para os seus filhos porque a criação foi assim, não tem problema, não é para trazer culpa, nem dor, nem peso. É só para dizer assim: começa a fazer diferente. Vai te fazer muito bem, vai fazer muito bem para a sua família. Amém, amados? Vamos ficar em pé, quero orar por você, pela sua família, abençoar a sua vida, a sua semana. Você vai ter uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Pai querido, eu quero agora colocar todos os meus irmãos e eu mesmo na tua santa presença e pedir: Deus amado, o Senhor que disse para o seu filho: tu és o meu filho amado em quem tenho alegria. Senhor, eu quero aprender contigo a dizer para os meus filhos: tu és o meu filho amado que me dá alegria, tu és minha filha amada que me dá alegria. Mas também quero dizer para os meus pais: pai, eu te amo, mãe, eu amo você. Irmãos, não brigarem, mas irmãos poderem também amar uns aos outros com o amor que está em Cristo Jesus. A nossa família pode ser assim, e ela será em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essas famílias, e eu concordo em nome de Jesus que essas famílias que estão aqui, que nos ouvem, em nome de Jesus, estão sobre a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. São famílias fortes e inabaláveis no Senhor. Pai, muito obrigado por cada um deles. Alegra, Senhor, os seus corações, que caia toda a barreira da inimizade, que seja destruído todo o muro de separação, e que a nossa família esteja junto na mesa, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.